Boa tarde, pessoal. Mais uma sexta-feira. Espero que todos estejam bem. Estamos terminando a semana com uma das aulas mais prazerosas que nós temos, que é a aula de ciências. Na aula passada nós trabalhamos, nas aulas passadas, na verdade, trabalhamos a biosfera, as suas características, né? O que é que contém na biosfera. Trabalhamos também as relações ecológicas, as relações harmônicas e as desarmônicas, não foi isso? E também trabalhamos algumas coisinhas sobre as abelhas. Pouca coisa, na verdade, por isso que nossa aula hoje vai ser sobre a sociedade das abelhas. Então, vocês não vão ter muito material falando sobre as abelhas no livro. Então, eu quis trazer esse trabalho antes que nós comecemos a trabalhar com as cadeias e as teias alimentares. Primeiro, eu quero que vocês abram aí na página 20 do nosso livro, certo? Para a gente fazer uma recapitulação geral de tudo que foi trabalhado até agora, para que vocês não esqueçam, tá bom? Então, lá na página 20, a gente tem todos os conceitos, uma espécie de resumão de tudo que vocês aprenderam na disciplina de ciências. Então, diz assim: a biosfera é a região da Terra que abriga a vida e abrange as regiões onde há água, que é a hidrosfera, onde há ar, que é a atmosfera, e onde há o solo, que é chamado de litosfera, como já aprendemos nas aulas passadas. Os seres vivos eles podem ser agrupados da seguinte maneira: nós temos o indivíduo ou organismo, que forma, o conjunto de organismos vai formar uma população, o conjunto de populações vai formar uma comunidade e o conjunto de comunidades vai formar um ecossistema. E, por fim, o conjunto de todos esses ecossistemas vai formar a biosfera, que é o lugar da Terra onde há vida, ok? Então, nós temos aí na imagem uma ilustração das relações, né? Aqui eu tenho o gavião, que tem uma relação de predatismo com a serpente, né? O predatismo, lembrando que é uma relação desarmônica, onde eu tenho um predador e eu tenho a presa. Eu tenho a planta barba de velho, que tá aí também, vocês podem acompanhar na página 20, que ela exerce o inquilinismo nas árvores, né? Nós temos o líquen, que é uma associação de seres chamada de mutualismo, que nós também trabalhamos. Nós temos aí a relação entre as abelhas e as flores, que nós vamos trabalhar hoje, inclusive, que é um exemplo de protocooperação, né? Porque as abelhas, elas tanto interagem entre si, quanto interagem com as flores. Então, elas são organismos que interagem entre si, né? Entre as próprias abelhas e com outros seres vivos, como as flores, por exemplo. E nós temos também as plantas de um mesmo ambiente competindo entre si. Lembram que uma planta, ela muitas vezes ela pode roubar água, nutrientes de outra planta para sobreviver. E também temos aí o carrapato na vaca. Lembram disso aqui? Que é o parasitismo. O carrapato tem uma relação de parasitismo com a vaca, né? E o cupinzeiro, que é um exemplo de sociedade, bem como as abelhas. Por isso que deu-se esse nome Sociedade das Abelhas, certo? Inclusive, as abelhas, ela está lá no grupinho das relações harmônicas, ok? Então, vamos lá. Antes de mais nada, quero que vocês abram novamente no início do capítulo, lá na página 2, onde a gente tem essa imagem de uma abelha aí, roubando não, né? Na verdade, nem é roubando, é retirando o néctar da flor, né? O pólen. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma ilustração para que vocês entendam melhor. Aqui eu tenho a colmeia, certo? Que é o local onde vivem as abelhas. Aqui eu tenho a abelha rainha, que a gente vai daqui a pouco ver qual é a função da abelha rainha. Eu vou ter as abelhas operárias e eu vou ter o meu zangão, ok? Aqui eu também ilustrei a nossa geleia real. A gente vai ver qual é a função de todos eles dentro da
da Sociedade das Abelhas. Então, a Sociedade das Abelhas ela é dividida por castas, né? Eu tenho justamente a abelha rainha, que o próprio nome já diz, quem comanda é a rainha. Nós temos as operárias, que são as abelhas que trabalham. E nós temos os zangões. Só que os zangões, eles têm apenas uma função, que é a função reprodutora. Então, eles não passam muito tempo dentro das colmeias, né? E quando há, assim, época de escassez, aí é que eles são expulsos mesmo, tá certo? Então, vamos lá, olha só. Em uma colmeia, igual a essa aqui, vive uma sociedade de abelhas divididas em castas. São essas as castas, certo? Essas 3 castas aqui, ok? Então, em que espécies do sexo feminino dominam, certo? A vida de toda a colmeia. Então, dentro da colmeia, quem comanda somos nós, as mulheres. No caso, as abelhas fêmeas, ok? E toda a colmeia, todo mundo depende da abelha rainha, certo? E das abelhas operárias também, aquelas que fazem o trabalho duro, tá bom? Então, os zangões, que são os machos, né, eles possuem uma única função, que é a função de reproduzir. Eles não fazem nada além disso, tá certo? Então, vamos para as rainhas. O que é que as rainhas fazem? Elas são identificadas pelo seu maior porte, então elas são bem maiores, ó. Eu fiz até ilustrado, obviamente, que ela não vai ter essa coroinha, mas as abelhas rainhas, elas são identificadas como tais porque elas são grandes, têm um abdômen bem comprido, certo? E ela é normalmente encontrada no centro das colmeias, certo? Então, ela tá lá, ela é encontrada com maior frequência nesses o nomezinho é favos centrais. Então, eu tenho esses favinhos aqui, ó. Que foi esse aqui, ó. Então, ela é mais ou menos encontrada aqui, no favo central, a abelha rainha. Onde ficam as operárias, né? E elas têm as abelhas também, a abelha rainha, desculpa, ela tem uma postura. E essa postura faz com que ela tenha os ovinhos dela lá, tá bom? Então, ela se mantém naquela postura, por isso que ela é chamada de abelha rainha, para a reprodução. Então, ela é sempre acompanhada de um grupo de operárias, né, que se alimentam da geleia real, tá bom? Que é uma espécie de cerazinha. E elas são chamadas de acompanhantes. Então, as operárias, algumas operárias, elas são chamadas de abelhas acompanhantes, tá bom? Então, a maneira que a rainha encontra, né, para dominar o espaço, como é que ela é rainha? Além do tamanho, do abdômen grande, dela ficar lá na postura central, a maneira que ela encontra para dominar o espaço é exalando uma substância. Então, ela exala aquela substância, que é chamada de feromônio, uma espécie de hormônio, certo? E ela ali faz-se a dona do local todo, certo? Então, ela faz voo de núpcia. As abelhas fazem voo de núpcia apenas uma vez em sua vida, certo? Então, é por volta dos 9 dias de idade, elas fazem esse voo de núpcias para que elas tenham lá os bebês, certo? As bebês abelhas. E depois começa a postura que vai até aí, até os 18 meses de idade, né? Ela vai se desenvolvendo. Pessoal, as operárias, elas têm um papel super importante dentro da colmeia, porque falando das características físicas, primeiramente, elas são menores que a abelha rainha. Isso é bem verdade. Por isso que elas são operárias. Elas têm essa desvantagem de tamanho em relação tanto à rainha quanto ao zangão. Elas têm patas mais curtas, né? Elas têm o abdômen mais arredondado. Elas nascem em alvéolos, certo? E a partir desses ovos fecundados na postura da rainha, certo? Esses ovos, eles eclodem em forma de larvas. E essa larva, ela vai se alimentar apenas de geleia real nos 3 primeiros dias de vida. Depois, a alimentação ela é constituída de mel e de pólen, tá certo?
Então, até a larva ela se transformar, ela se constituir de fato em uma pupa, que a pupa justamente um estágio, é como se fosse a abelhinha adolescente, né, para ela se tornar realmente abelha, ela termina no nascimento da operária. Então, eu tenho a larva, a pupa e a abelha, certo? Então, a pupa ela é o intermédio de tudo. E elas fazem todo tipo de atividade, as operárias, né? Elas sempre seguindo uma ordem de desenvolvimento das tarefas. Então, o que elas fazem? Buscam alimento e também água, coletam pólen, néctar e resina das flores. Ó, como vocês podem prestar atenção nessa imagem aqui, tá bom? Então, elas coletam resina, néctar e pólen das flores, certo? Produzem mel, secretam e moldam, certo? Para que aquela cerazinha lá se constitua em favinhos, ó. Elas vão moldando. Esse é o trabalho das abelhas, certo? Tem toda uma sequência. E elas produzem mel para alimentar a rainha e também o folgado dos zangões. Então, alguns zangões que estão lá dentro da colmeia são alimentados pelas abelhas operárias, ok? Então, a última divisão, a gente falou da rainha, que é a primeira casta, das operárias, e agora a gente vai ver os zangões. Então, a última divisão, né, das colmeias são os zangões. Como eu já havia dito antes, eles são os machos, eles não possuem ferrões, como as abelhas operárias e a abelha rainha, eles não possuem ferrões, então se um zangão picar você, não vai ter nenhum problema, certo? Então, o tamanho do zangão, ó, é a vantagem que ele tem, ele é bem grandinho. Deixa eu sair aqui para vocês verem. Ele é grande como a abelha. Então, essa é a vantagem do zangão. Nada além disso, certo? E eles possuem um tamanho perante as abelhas operárias, porque as abelhas operárias, elas são pequenininhas, né? Aí elas não têm muita vantagem por causa do tamanho, certo? E geralmente poucos zangões são mantidos dentro da colmeia, pouquíssimos, né? Além disso, eles são expulsos na época de escassez. Então, quando há escassez, aí eles são realmente expulsos. Poucos ficam na colmeia para a finalidade de reproduzir mesmo e mais nada, tá bom? Bom, isso é um resumo de tudo. Eu vou disponibilizar um link de um texto falando sobre a sociedade das abelhas, né, que vivem em harmonia, como a gente aprendeu, uma relação harmônica, chamada de sociedade. E a gente tem aqui, ó, na página 2 do livro de vocês, essa imagem que eu havia mostrado no início do vídeo, né? E nessa imagem a gente vê, né, que as abelhas elas vão retirar o seu alimento das flores na forma de pólen e néctar e ajudam na polinização. O que é a polinização? Elas levam o pólen, né, de uma flor a outra, permitindo a sua reprodução, tá certo? E elas também colaboram umas com as outras na busca por alimento e na vida dentro da colmeia. Então, as operárias são as grandes responsáveis por manter a vida das demais abelhas, tá certo? Nós também temos um texto que vocês, inclusive, leram na página 13, falando sobre de olho nas abelhas. Então, é justamente falando da preocupação dos cientistas, né, para que essas abelhas não entrem em extinção, porque muitas das abelhas, por alguns motivos que ainda não foram realmente validados, um deles é que, por exemplo, elas vão lá pegar o néctar, o pólen da flor, e elas esquecem o caminho de casa. Mas por quê, né? Porque muitas das vezes há pesticidas nessas flores, né? E isso acaba atrapalhando as abelhas, né? Então, elas demoram mais tempo para retornar para casa e às vezes nem retornam, acabam morrendo pelo caminho, tá certo? E também, pessoal, outra possível opção são as mudanças climáticas. Nós sabemos que o aquecimento global também influi muito. Então, por exemplo, climas extremos como secas, né? Ou chuvas torrenciais, né? Chuvas mais fortes,
frentes frias demais ou calor intenso podem ser também consideradas motivações para que essas abelhas venham a morrer mais rápido do que o seu ciclo normal de vida. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi uma aula a mais e a atividade que vocês vão realizar não está no livro. Eu vou colocar no WhatsApp, a gente realiza junto e faz a correção. Um beijo e até segunda-feira.